Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 3 de setembro de 2023, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas humanas. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos pergunta: que poderá alguém dar em troca de sua vida? É assim, amados irmãos e irmãs, o Messias, que o povo de Israel esperava era um Messias semelhante ao rei Davi, ou seja, um Messias guerreiro, um Messias que conquistava as coisas através da espada e da força. E o único objetivo do Messias era justamente libertar o povo da opressão romana. Então, eles queriam um libertador, mas não um libertador escatológico, e sim um libertador político. Mas Jesus, amados irmãos e irmãs, ele veio manso e humilde de coração, diferente do rei Davi, que era um homem corajoso. Lembrem que era um homem guerreiro. Lembrem que a primeira coisa que ele fez foi libertar, o povo do Golias. E diz o texto bíblico que que Davi enfrentou urso, enfrentou leão, justamente para defender as ovelhas. E esse rei que eles esperavam era justamente esse rei guerreiro, que vinha lutar contra tudo e contra todos para defender então o povo de Deus. Enfim, era um Messias político e não um Messias escatológico, como Jesus veio. E Jesus, amados irmãos, ele veio como manso e humilde de coração. Ele veio com a missão de libertar o povo, amados irmãos, e de dar testemunho da verdade. Vejam, ele veio libertar o povo do pecado e de dar testemunho da verdade. Mas ele não veio nos libertar da opressão romana, que era justamente aquilo que o povo esperava. Lembre que Judas, ele imaginava também esse Jesus político. E quando ele vendeu Jesus, ele queria, na verdade, que Jesus se manifestasse com poderes divinos, e justamente para libertar Jerusalém. Mas Jesus, pelo contrário, aceitou tudo o que aconteceu naquela resiliência, naquele silêncio. E assim, amados irmãos e irmãs, repetindo, eles esperavam um Messias guerreiro e veio um Messias manso e humilde de coração, que veio justamente para nos libertar do quê? Nos libertar do pecado e da morte, e veio de modo especial para dar testemunho da verdade. E assim, amados irmãos, Jesus veio para fazer conosco uma nova aliança. Lembrem? Existia a aliança feita por Abraão,
Mas agora, lembre, a aliança de Abraão, ela foi diversas vezes quebrada e diversas vezes renovada. Mas agora Jesus, ele vem nos fazer uma aliança eterna, uma aliança no seu corpo e no seu sangue que não pode ser quebrada. Mas antes, amados irmãos, precisamos recuperar a condição, né? Vejam, precisamos superar, né? Eu falei recuperar, mas não, precisamos superar a condição de criaturas carnais, ou seja, de escravos dos instintos, das emoções e das preocupações. Lembrem, né? Aquilo que eu falava, né? Que criança, ela quer pão sem trabalho, amor sem compromisso, poder sem humildade. Ou, se você preferir, são as três tentações de Jesus: transformar a pedra em pão, né? De pular do templo, né? A torre do templo, e o diabo tenta Jesus oferecendo a ele os reinos da terra. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus justamente nos convida a outra coisa, lembrando o que diz também a Escritura, né? Comerás o pão do suor do teu rosto. Né? Então, é diferente do pão sem trabalho. E, é claro, ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, um amor, para ser verdadeiro, ele precisa de reciprocidade. E, quando ele fala também, né, das preocupações do mundo, ele diz, se você quer ser o maior, seja servo de todos. Então, quando você se imagina rei, você se coloca a serviço de todos, porque esse é o rei cristão, aquele que serve a todos. E assim, amados irmãos e irmãs, devemos nos tornar homens e mulheres espirituais. E, como Maria, poder dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lembrem que quando eu perdoo, eu estou dizendo a Deus, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por quê? Porque Deus me mandou perdoar. Então, quando eu amo, eu estou dizendo a mesma coisa. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por quê? Porque Deus também me mandou amar. E assim, amados irmãos e irmãs, quando eu faço bem, quando eu sou misericordioso, lembre, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ou seja, estou permitindo que Deus haja através de mim. Por quê? Porque nós agimos em persona Christi. Ou seja, sem Cristo, nada podemos fazer. Então lembre, quando você não consegue perdoar, quando você não consegue amar, é justamente porque está faltando Cristo na sua vida. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Mas se Ele está conosco, tudo podemos. Como diz o próprio São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.